morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. E hoje a gente vai trabalhar a segunda semana do PET, volume 3 do sexto ano, tá bom? Lembrando que esse vídeo vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de consulta para os seus responsáveis, tá bom? Eu tenho ciência que vocês têm dificuldade quanto ao acesso ou acesso nenhum à internet, tá bom? E também tem dificuldades quanto a outras modalidades de pesquisa, tá certo? Então, esse vídeo ele vai funcionar como uma alternativa de pesquisa e vai chegar para vocês graças aos seus responsáveis por outros meios, tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai trabalhar hoje? Eu acredito que vocês do sexto e sétimo ano estão vendo pela primeira vez essa matéria, que é o famoso do verbo to be, né? Muita gente que já está lá no terceiro ano percebe o quê? Que essa matéria, ela até se repete bastante, né? Porque ela é base para várias outras matérias. É uma matéria muito importante. Por isso que muita gente até reclama que o professor trabalha muito com o verbo to be. Se vocês observarem as minhas teleaulas, inclusive, eu já fiz uma revisão de verbo to be, se eu não me engano, para o segundo ano do ensino médio, ou então para o oitavo ano do ensino fundamental. Tá ok? Por quê? Porque é uma matéria base e para ela depende, na verdade, outras matérias dependem do pré-conhecimento a respeito dessa matéria. Então, vocês estão vendo que é a primeira vez que vocês devem estar vendo essa matéria, a importância que ela tem, tá bom? Mas o intuito, na verdade, o meu intuito, e até o que eu percebi do material do PET, é não ficar muito tempo em cima dessa matéria, tá certo? É trabalhar ela, que nem nós vamos trabalhar ela nessa teleaula. É claro que se houverem dúvidas, a gente vai tentar sanar de alguma maneira, mas a ideia é ser o mais breve possível, não ficar, por exemplo, o ano letivo inteiro trabalhando só nessa matéria. O objetivo não é esse, o objetivo é trabalhar o mais breve possível, porque senão ela fica também muito repetitiva, tá bom? Então, vamos para a teleaula. Eu espero que vocês estejam com o material impresso em mãos, tá certo? Para poder acompanhar a teleaula. E lembrando que a gente está no PET, volume 3 do sexto e sétimo ano, o material da segunda semana, tá ok? Então, vamos lá. Então, tá aí o tema da nossa aula, né? É o famoso verbo to be, que significa ser ou estar. Para a área de língua portuguesa, a gente pode falar que o verbo to be, ele seria o indicativo de estado, né? O que seria esse estado? A gente entende muito como estado, no português, no estudo da gramática, o que a gente chamaria de estado definitivo e estado provisório. O verbo ser, ele indica um estado definitivo, e o estar indica um estado provisório. Por exemplo, vamos falar assim, eu sou doente. Eu sou doente está indicando um estado definitivo. Ou é uma doença terminal, ou então eu nasci com essa doença, certo? Então, é um estado definitivo, tá ok? Se eu falar que eu estou doente, aí é um estado provisório, tudo bem? Quer dizer que é uma doença que tem cura, uma gripe, Covid-19, né? São doenças que têm cura, então elas vão pedir um verbo que indica um estado provisório, é passageiro, né? Então essa aqui é a diferença do verbo ser e do verbo estar. No PET, a gente vai perceber o seguinte, que como que a gente vai diferenciar quando o verbo to be é ser, quando ele é estar? Exatamente o contexto que vai falar para mim, né? Quando o verbo to be está indicando ser ou está indicando estar. Por exemplo, se você perceber que na hora de traduzir a frase lá, você tem duas opções de tradução, falar eu estou professor e eu sou professor. O contexto vai dizer para você qual que faz mais sentido a tradução, qual que a gente usa mais em português.
tudo bem? Não quer dizer que as duas traduções estão erradas ou as duas traduções estão corretas, né? Isso aí que vai dizer para mim é o contexto, tá certo? Mas aí é aí que vale o bom senso, né? A gente vai observar o que que a gente usa mais falar. Eu sou o professor, e não eu estou o professor, né? Então, aí o contexto e o bom senso vai falar para mim qual que é a melhor tradução do verbo to be. Lembrando que a palavra to, ela não tem tradução. A expressão to be, na verdade, está indicando que o verbo está na forma infinitiva, é o que seria no português o ser ou estar. Quando a gente conjuga o verbo, aí no caso o verbo to be, ele vai perder o to e ele vai adquirir outras três formas, que é o am, o are ou o is. Tudo bem? Então, mesma coisa no português quando eu conjugo. Na forma infinitiva é ser, mas na primeira pessoa do singular é eu sou, entendeu? Então é isso que a gente vai perceber. O verbo to be, ele também, assim como no português, ele adquire algumas formas de acordo com a pessoa do discurso, tá bom? Por isso que ele vai mostrar aí para você que o verbo to be tem que concordar em número, ou seja, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso com o sujeito da frase, tá bom? Vamos lá, vamos observar aí o material do PET, tá bom? Então vamos lá. O que que ele fala aí, ó? Que eu acabei de explicar. O verbo to be é um dos mais utilizados na língua inglesa. Significa ser ou estar. Não existe uma regra clara para qual será a sua tradução em cada caso, sendo importante aprender a usá-lo e lembrar sempre em que contextos ele é aplicado. Então, contexto e bom senso, tá bom? A gente tem uma forma só em inglês, mas em português ele pode assumir duas formas. O contexto e o bom senso vão falar para mim qual que seria a melhor tradução. Tudo bem? Então, vamos continuar aí, ó. A gente tem um exemplo. Hi, I am Kelly. Oi, eu sou o Kelly. Então, a tradução ali não poderia ser estou, né? Não faria sentido eu falar, oi, eu estou Kelly, né? Isso não existe. Então, hi, I am Kelly. Naquele caso ali, o am significa sou, né? No segundo exemplo, I am happy today. Não tem como você falar, até faz sentido, né? Não é uma expressão muito usual, mas você falar, eu sou feliz hoje, né? O que normalmente a gente falaria mais, né, no português, que faria mais sentido, e usando o bom senso ou contextualizando melhor, o que faria mais sentido? Aquela tradução que ele fez. Então, o am, nesse caso aí, significa estou. Tudo bem? Eu estou feliz hoje. I am happy today. Tudo bem? Então, esses exemplos aí são exatamente para ilustrar aquilo que eu falei, a contextualização e o bom senso, tá bom? Então, vamos continuar. Aí, o material do PET apresenta essa tabela para vocês, né? Então, vocês vão acompanhando aí comigo, por favor. Essa daí é a tabela da conjugação do verbo to be. Então, como que a gente vai separar? Quais são os fundamentos, né, estratégias que eu vou usar, no caso, para observar a conjugação do verbo? Exatamente essa aí, ó, que está lá na linha azul, é o pronome, na primeira coluna, o verbo to be em si, qual a forma que ele vai adotar em relação ao pronome e a tradução possível. Tudo bem? Então, como que seria? Na primeira pessoa do singular, a gente tem o I, que significa eu. Qual que é o verbo to be para I? É o am, né? Então, qual que é a tradução quando eu falo I am? As duas traduções possíveis. Eu sou ou eu estou. Tudo bem? I am pode significar eu sou ou eu estou. Tudo bem? Aí depois tem you, a tradução de you no singular, ou seja, segunda pessoa do singular, you é você. Qual que é o verbo to be para you? É o are.
Então, you are pode significar você é ou então você está. Tudo bem? A terceira pessoa do singular, a gente tem três pronomes, que é o he, né? He significa ele, o verbo to be para ele é o is, ok? Então, o que significa he is? He is significa ele é ou ele está, tudo bem? E continuando, na terceira pessoa do singular, a gente ainda tem o she, que significa ela, tá ok? O she, o verbo to be para she, é o is. Então, she is significa ela é ou ela está. Tudo bem? Então, aí a gente tem a primeira, a segunda. Ah, faltou ainda um pronome da terceira pessoa do singular, que é o it. Só que aí ele falou que a possível tradução para it é ele ou ela. Então, a gente usa o it para usado para animais, objetos ou lugares, tá certo? Então, enquanto no português a gente tem o gênero masculino, gênero feminino, no inglês a gente pode chamar esse it, não que não tenha no português, tem no português também, mas essa relação de animais, objetos ou lugares, a gente não usa tão abertamente o gênero neutro no português quanto no inglês. O gênero neutro no inglês pede um pronome. Qual que é o pronome do gênero neutro no inglês? É o it, tá certo? E o it, ele é usado exatamente para se referir a animais, objetos ou lugares. Então, como a gente está falando da terceira pessoa do singular, qual que é o verbo to be para o it? É o is, tá ok? Então, a gente tem it is, pode significar isto é ou isto está, tá ok? Lembrando que o isto é uma possível tradução. A gente, por exemplo, existem objetos inanimados que no português a gente fala que é masculino ou feminino. Por exemplo, mesa, cadeira, é considerado no português feminino, né? Agora, copo, carro, tudo isso é gênero neutro, mas é masculino, tá ok? Então, o que acontece? Nós temos que aí do gênero neutro pode ser masculino ou feminino. Eu posso traduzir como ele é um carro, por exemplo, it is a car, ou então it is a chair. Ela é uma cadeira. São traduções possíveis. Ou como a gente pode traduzir, como ele falou ali, o it traduzido como isto, tudo bem? São traduções possíveis em relação ao it. Então, pessoal, aí a gente tem gênero masculino, gênero feminino, gênero neutro, singular, plural e singular por enquanto, né? Desculpa. E a gente tem a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Agora nós vamos para o plural, tá ok? A primeira pessoa do plural é o we. We significa nós, tudo bem? O verbo to be para we é are. Então, quando eu falo we are, eu estou falando nós somos ou nós estamos, tá bom? Depois, a gente tem you, serve tanto para o singular quanto para o plural. Então, naquele caso ali, o you significa plural. É outra questão de contexto. Como que eu vou saber se é singular ou plural? O contexto vai falar para mim se you é singular ou se you é plural. Mas qual que é o verbo to be para you? É o are, tá ok? Lembrando, quando eu falo you are no plural, eu posso estar falando vocês são ou vocês estão, tá ok? E a terceira pessoa do plural é o they, que significa eles ou elas, tá ok? Então, qual que é o verbo to be para eles ou elas? Relembrando
que, nesse caso aí, no caso dos gêneros, a gente pode falar que o they refere-se a homens, mulheres, animais ou objetos. Então, o inglês leva muito em consideração a raça humana como gênero, né? Então, masculino e feminino para o inglês é só para ser humano, tá ok? Então, lá no singular, a gente tem ele e ela para seres humanos, né? E o it para as outras coisas, tá ok? Aqui na terceira pessoa do plural, ele vai se referir a todos esses gêneros, masculino, feminino e neutro, tá ok? Mas ele leva muito a sério essa coisa, que masculino e feminino para o inglês, ele está se referindo a seres humanos e não animais ou objetos, tá ok? Qual que é o verbo to be para they? É o are também. Então, o que, que a gente percebe? Que o verbo to be, sempre no plural, vai ser are. Só tem um caso do verbo to be, que é are, que vai ser singular, que é a segunda pessoa do singular. Tudo bem? Então, o que significa quando eu falo they are? They are significa eles são ou eles estão. Tudo bem? Então, esse quadro aí, ele tem todas as informações que tem aí no PET de vocês, tá bom? Então, vamos continuar. Depois, ele apresenta esse segundo quadro aí. Nesse segundo quadro, eu vou apresentar informações extras que não constam no PET, que são as contrações, tá bom? Mas a gente já vai entrar em detalhe nessas contrações. Tudo bem? Então, a gente tem aí, ó, o verbo to be é considerado como um verbo irregular e independente, nunca necessitando de verbos auxiliares para compor frases. Essa coisa de verbo auxiliar, por enquanto, não preocupa com isso não, tá, pessoal? Então, logo, suas formas afirmativa, negativa e interrogativa são. Então, pessoal, essas formas são exatamente para a gente ver como que a frase vai ser ordenada utilizando o verbo to be. Então, é o que a gente chamaria no português de uma análise sintática, ou então uma observação sintática. São como cada parte da frase vai se associar entre si, tá certo? As partes da frase vão se associar ou vão se relacionar entre elas. Tudo bem? Então, a gente tem sempre uma ordem: sujeito, verbo e complemento, vamos chamar a terceira parte da frase. Então, a gente tem sujeito, verbo, complemento. No português, a ordem vai ser sempre a mesma. E quando a gente nega, por exemplo, eu quero falar que eu não sou, o não vem sempre antes do verbo. No inglês, vocês vão ver que o não vai vir sempre depois do verbo. Tudo bem? Aí alguém pode até me questionar, mas por que a ordem do inglês é diferente do português? Não, a ordem do português está certa, do inglês está errada. Não, a ordem do inglês está certa, do português está errada. Isso aí, pessoal, é questão de regra. Cada língua tem a sua regra, né? Isso aí é questão de regra gramatical. Então, as regras foram adotadas de forma diferente. Tudo bem? O inglês a regra é uma, o português a regra é outra. Então, as ordens são diferentes de acordo com a regra gramatical de cada língua. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem a forma afirmativa na coluna número 1, a forma negativa na coluna número 2 e a forma interrogativa na coluna número 3. Tudo bem? Está aí no PET de vocês. Então, na primeira pessoa do singular, a gente tem I am. Aquela linhazinha do lado do I, a gente chama de apóstrofo. Então, quando a gente faz uma contração do I como am, ou seja, quando a gente junta as duas palavras, fica aquela linhazinha lá, fica I am. Tudo bem? Então, continuando aí. A gente tem, quando a gente vai negar, seria I am not. Lembrando que é o único caso na forma negativa que não tem contração, ou seja, não vai se juntar o am com o not, tá certo? Então, a única contração possível que a gente pode falar aí na forma negativa é quando a gente junta lá o I com o am e coloca o not na frente. Tudo bem? Forma interrogativa, eu inverto o verbo
com o sujeito, tá certo? Então, vai ficar am I. E outra coisa, a forma interrogativa, vocês vão perceber que não tem nenhuma contração. Tudo bem? Então, vamos lá. Segunda pessoa do singular. You are. Contração de you com are, fica you are. Tá certo? You, apóstrofo, R-E. Tá bom? Se eu quero falar you are not, vai ser you are not. Ou então, you are not. Tá certo? Existe contração do verbo to be com o not, que na próxima página, isso não tem aí no pet de vocês. Na próxima página eu vou mostrar para vocês, tá ok? Então, contração ali do you com are fica you are, tá ok? E lembrando o seguinte, o não no inglês é o not, naquele caso ali ele vai vir depois do verbo. Ah, professor, e o no? O que significa o no? O no vai aparecer, na grande maioria dos casos, numa resposta a alguma pergunta que a gente chama de yes, no question. Tá certo? Quando eu quero falar que não, eu não estou em casa, por exemplo, estou respondendo a pergunta, aí vai ser no, I am not at home. Tudo bem? Então, eu vou usar as duas formas do no, do não, tá certo? Que é no e not. Mas no caso ali da forma negativa, a forma do não vai ser sempre not. Ok? Então, continuando aí, ó. A gente tem forma interrogativa, seria are you. Depois, he is. É a contração do he is, vai ficar he, apóstrofo S. Tudo bem? Depois, he is not. Então, a contração he, apóstrofo S, mais o not. Is he é a interrogativa. Tudo bem? Lembrando, na forma interrogativa, eu inverto o verbo de lugar com o sujeito. Tudo bem? Aí depois a gente tem she is. Apóstrofo S vai ser she, apóstrofo S, a contração. She is not é negativa. She, apóstrofo S, mais o not é uma possibilidade de contração, ok? Is she, interrogativa. It is é o it's, tá certo? It, apóstrofo S, a contração. It is not, it's not. A contração, it, apóstrofo S, mais o not. Is it, forma interrogativa. Agora, o plural. We are, né? We, apóstrofo R-E. We are not, né? A contração na forma negativa. Uma das possibilidades de contração, tá bom? Aí depois a gente tem are we, né? Forma interrogativa. You are, forma afirmativa. A contração you, apóstrofo R-E. Tudo bem? Depois, you are not. A contração mesma da afirmativa, mais o not, aí vai ficar negativa. You, apóstrofo, R-E, mais o not. You are not. Tudo bem? Are you, forma interrogativa, certo? Depois a gente tem terceira pessoa do plural. They are. They, apóstrofo, R-E, é a contração. They are not. Mesma coisa, forma negativa. Are they seria a interrogativa, o verbo de troca de lugar com o sujeito. Tudo bem? Então, tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês a respeito da contração, que é exatamente isso aí, ó. Lembre-se, o is mais o not vai ser isn't. Tudo bem? Desculpa. Depois, are mais o not vai ser aren't. Tudo bem? Então, ó, essa aí são as outras possíveis contrações, só que do verbo to be com o not. E mais uma coisa. O am, ele não se contrai com o not, a primeira pessoa do singular. Então, não existe contração do am com o not. Tudo bem? As duas contrações possíveis do verbo to be são a partir da segunda pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular e as três pessoas do plural. Tudo bem?
Então, a gente tem exatamente isso daí. Aí nós vamos para o exercício, né? Complete o parágrafo abaixo com a conjunção correta do verbo to be. Então, a gente tem, o que ele quer que você faça? É um texto sobre Lionel Messi. Então, eu vou fazer a tradução para você, depois a gente completa, tá certo? Então, ó, Messi é um jogador de futebol de 33 anos de idade que vive na Espanha. Jorge e Célia são os pais do Lionel. Marisol é a irmã do Leonel. Matias e Lucas são os irmãos do Lionel. Futebol é o seu esporte favorito. Tudo bem? Então, o que ele colocou entre parênteses ali? Exatamente o pronome que substitui o sujeito. Tudo bem? Então, a gente tem ali, ó, Messi. Messi é ele no português, não é? Então, eu posso substituir Messi por ele. Qual que é o verbo to be para ele em inglês? O he. É o is. Então, Messi is a 33-year-old soccer player that lives in Spain. Quer dizer que o Messi é um jogador de futebol de 33 anos que vive na Espanha. Tudo bem? Uma segunda parte ali. Jorge e Célia. Jorge e Célia são eles, né? Eles, em inglês, é they. Qual que é o verbo to be para they? O verbo to be para they é are. Então, Jorge and Célia are Lionel's parents. Então, o que está entre parênteses ali, pessoal, quer dizer o quê? Que eu posso substituir Jorge and Célia por they. Então, a frase poderia ficar they are Lionel's parents. Tudo bem? Aí continua. Marisol. Marisol é ela, certo? Ela, em inglês, é she. Qual que é o verbo to be para she? É o is. Então, Marisol is Lionel's sister. Aquele apóstrofo S ali, pessoal, não é contração. Esse apóstrofo S aí, ele está indicando que é uma forma possessiva, tudo bem? Ou seja, ele está falando que é a irmã do Leonel. Tudo bem? O próximo aí, ó. Matias e Lucas. São eles. Tudo bem? Então, eles em inglês é they. O verbo to be para they é are. Então, Lucas and Matias, ou Matias and Lucas are Lionel's brothers. Então, o Lucas e o Matias são os irmãos do Lionel. They are Lionel's brothers. Tudo bem? Então, a última lá a gente tem uma coisa, né? Que é futebol. Então, eu posso substituir futebol por it. Lembrando lá aquele negócio do gênero neutro que eu falei. O it é terceira pessoa do singular, mas vai se referir a animais, objetos ou lugares. O futebol ali se classifica como um objeto. Tudo bem? Então, qual que é o verbo to be para it? É o is. Football is his favorite sport. Quer dizer que o futebol é o esporte favorito do Lionel, né? Ou então, it is his favorite sport. Isto é o futebol, ou o futebol, no caso, né? É o esporte favorito dele. Tudo bem? Aí, pessoal, a gente vai para a questão número 2. Traduza as frases abaixo e atente para a tradução do verbo to be em cada uso. Use um dicionário bilíngue para ajudá-los. Se você tiver acesso ao Google Tradutor, pode usar também. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem You are great teachers. Então, ó, você pode falar, vocês são ótimos professores. O que vai falar para mim que aquilo ali está no plural? Exatamente o S de teachers. Tudo bem? Então, aquele S ali falou para mim que a frase está no plural, ou seja, o you seria vocês.
You are é são, né? Aí você vai para o que é mais usual no português. Você fala, vocês estão ótimos professores ou vocês são? Entendeu? Então, por isso que naquele caso ali, vocês são, né? Vocês são, tá ok? Verbo to be, o are significa são e não estão. Tudo bem? Continuando. I am not at home. Então, ali a gente tem a forma negativa. Então, quando na hora de traduzir, o não vai vir para frente do verbo. Tudo bem? Então, vai ficar eu não estou em casa. Essa daí também, qual que é mais usual no português? Eu não sou em casa ou eu não estou? Entendeu? Então, viu a diferença do quando a gente usa o bom senso e usa contextualização? Então, é assim que a gente vai usar. Tudo bem? Então, ó, is he a soccer player? Então, ó, nessa daí a gente tem uma forma interrogativa. O verbo está na frente do sujeito. Então, vai ficar is he. O que que ele perguntou? Ele é jogador de futebol? Então, pessoal, a gente tem aí, ele é jogador de futebol? Não poderia ser, ele está jogador de futebol. É o que faz mais sentido na hora de traduzir para o português. Tudo bem? A outra forma negativa, lembrando que ali está a contração do is com not. Ficou isn't. She isn't my friend. Quer dizer o quê? Ela não é minha amiga. Tá bom? Então, no caso ali, a gente não... O que faria mais sentido no português é falar ela não é do que ela não está minha amiga. Tudo bem? Então, o contexto e o bom senso está falando para mim qual que é a melhor tradução naquele caso ali. Tá bom? Então, vamos continuar. A próxima. My favorite food is pizza. Tá ok? Então, ó, my é um pronome possessivo, é o meu. Então, a minha comida favorita, eu posso falar é ou está? Na verdade, é. Minha comida favorita é pizza. My favorite food is pizza. Tá certo? Eu não poderia falar que a minha comida favorita está pizza. Tudo bem? Depois, we are classmates. Classmates significa colega de sala. Tudo bem? Então, a gente tem we are. Você poderia falar, nós estamos colegas de sala ou nós somos colegas de sala, né? O lógico ali seria, nós somos colegas de sala. Tudo bem? Então, a última aí está na forma interrogativa. Are we late, Bob? Então, ó, tô fazendo uma pergunta para o Bob. Está perguntando se nós estamos atrasados, né? Então, ali no caso, o correto seria estar e não somos, né? Então, que faz mais sentido, inclusive, né? Nós estamos atrasados. Ou seja, nós estamos atrasados, Bob? Tá ok? Questão número 3. Para passar uma frase com verbo to be para a negativa, adicione o not após o verbo. Então, ele deu 2 exemplos. I am a good doctor. Eu sou um bom médico. I am not a good doctor. Eu não sou um bom médico. Lembrando que o não no português vem antes do verbo. No inglês, o not vai depois do verbo. Tudo bem? Então, olha lá. Agora passa as seguintes frases para a forma negativa. Então, nós temos my name is Miguel. My name is not Miguel. O meu nome não é Miguel. Tudo bem? Letra B. I am a student. Eu sou estudante. Se eu quero falar que eu não sou estudante, I am not a student. Tudo bem? Letra C. She is my mother. Ela é minha mãe. She is not my mother. Ela não é minha mãe. We are friends. Nós somos amigos. We are not friends. Nós não somos amigos.
They are my parents. Eles são os meus pais. Aí eu quero abrir um parêntese, pessoal, e falar da palavra parents. Parents é um falso cognato, porque ele parece no português, mas não é. O que ele parece no português? Parentes. Mas ele não está se referindo a parentes, está se referindo aos pais. Tudo bem? Então, they are my parents, eles são os meus pais. Se eu quero falar que eles não são meus pais, eu vou falar they are not my parents. Tudo bem? Então, vamos continuar. Questão número 4. Para passar as frases afirmativas para a forma interrogativa, trocamos o sujeito, ou seja, a pessoa, e o verbo to be de lugar. Então, a gente tem, qual que é a ordem afirmativa? É o she, sujeito, is a teacher. Então, a gente tem she é o sujeito, is é o verbo, a teacher é o complemento da frase. Tudo bem? O que acontece? Para eu passar para a forma interrogativa, eu tenho que trocar o verbo de lugar com o sujeito, tá certo? Então, ali, o que eu vou trocar? O is eu vou passar para o lugar do verbo, e o she eu vou para o lugar do sujeito, que está ali na ordem. Como que seria isso na ilustração? Seria assim, ó, verbo, né, o is, sujeito, o she, e o complemento, a teacher. Então, como que vai ficar a frase? Is she a teacher? E não, a gente não pode esquecer no final o ponto de interrogação. Então, na primeira eu falei o sujeito she, o verbo is, a teacher, complemento. She is a teacher. O que eu falei? Ela é uma professora. Is she a teacher? Eu fiz uma pergunta. Então, eu troquei o verbo de lugar com o sujeito, né? Ela é uma professora? Tudo bem? Então, essa aqui é a diferença da forma afirmativa no primeiro exemplo e a forma interrogativa no segundo, tá bom? Eu troco o verbo de lugar com o sujeito, tá bom? Então, vamos ver os exemplos aí. O melhor jeito da gente entender isso é fazendo exercício, tá bom? Então, vamos lá. Agora, passa as seguintes frases para a interrogativa. Então, nós temos Débora is an actress. Quer dizer que a Débora é uma atriz. Eu afirmei, né? Se eu quero transformar isso em pergunta, eu vou pegar o verbo to be is e trocar de lugar com o sujeito Débora. Então, vai ficar Is Débora an actress? A Débora é uma atriz? Tudo bem? Depois, letra B. You are my best friend. Você é meu melhor amigo. Vou pegar o verbo to be are, trocar de lugar com you para transformar isso aí numa pergunta. Então, vai ficar Are you my best friend? Tá ok? Você é meu melhor amigo? Letra C. You are from Brazil. Tá certo? Vou trocar o verbo to be de lugar com you. Vai ficar Are you from Brazil? Tudo bem? Letra D. They are soccer players. Eles são jogadores de futebol. Se eu quero transformar aquilo ali em pergunta, vou pegar o verbo to be are e trocar de lugar com o sujeito they. Vai ficar Are they soccer players? Eles são jogadores de futebol? Ok? Depois, Lionel Messi is the best player. Qual que é o sujeito daquela frase? O sujeito da frase é Lionel Messi. Tudo bem? Verbo to be é o is. Se eu quero transformar aquilo ali em uma pergunta, eu vou pegar o is e jogar para frente do Lionel Messi. Como que vai ficar a frase? Vai ficar Is Lionel Messi the best player? Quer dizer o quê? O Lionel Messi é o melhor jogador? Tudo bem? Depois, a gente tem. Então, ó, pessoal, essa questão aí é só para a gente entender melhor como que vai ficar a forma interrogativa. Lembrando que é sempre desse jeito aqui, ó. Na forma interrogativa, o sujeito troca de lugar com o verbo. Então, vai ficar
a ordem vai ser sempre assim, forma afirmativa, sujeito, verbo, complemento. Forma interrogativa, verbo, sujeito e complemento. Tudo bem? Então, vamos continuar. Questão número 5. Esse é um jogo de adivinhação, tá certo? A guessing game, um jogo de adivinhação. Let's practice verb to be. Então, o que nós vamos praticar? O verbo to be. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem it is a fruit. É uma fruta. Então, esse primeiro exemplo aí é só para a gente entender. Vocês têm esse material aí. A gente tem que adivinhar o que ele está falando que é. Então, é uma fruta. É uma fruta ácida. It is acid. Aí ele pergunta, é a tangerina ou a mexerica? Não, não é. Então, aí ele continua. O suco é uma delícia. The juice is delicious. Tá certo? Ó, eu faço suco. Ah, então é a laranja. Vamos ver. It is from Asia. Que é South Asia. É do sul da Ásia. Tudo bem? Aí vai falar, é a laranja? Não, não é a laranja. Então aí a gente tem um exemplo, pessoal, que eu falei lá, da yes, no question. It is an orange. A resposta poderia ter sido afirmativa. Yes, it is. Mas na adivinhação aí, está falando que não é a laranja. Então aí eu usei o no, a primeira versão. Lembra que eu falei que é para resposta, né? Então, no, it isn't. Tá ok? Ou seja, não é a laranja. Tá bom? Aí ele vai. Ó, ela pode ser verde ou amarelo. Que tipo de fruta que você faz um suco é ácido, pode ser verde ou amarelo. Não é a laranja nem a tangerina, mas é parente delas. Então, de que fruta que a gente está falando? Ó, what fruit is it? Que fruta que é? É o limão, ok? Vamos para o outro exemplo aí, a letra B. A letra B está falando que é um animal, né? It is an animal. Olha lá o it lá, se referindo a um animal. Então, o que mais que ele fala? It is 92 years old. Então, é um animal de 92 anos de idade, né? Aí ele continua. Is it old? No, it isn't. Olha que estranho. Ele é velho? Não, não é. Olha que estranho, né? Então, uma outra dica que eu posso dar aí para vocês que é um personagem, né? Aí ele continua. It is American. Quer dizer que ele é americano. Ó, já é outro exemplo. É um animal de 92 anos de idade, mas não é considerado velho, né? Então, aí ele continua. Is it very big? No, it isn't. Quer dizer, ele é grande? Ele é muito grande? Não, ele não é. Então, aí continua. It has a pet dog. Ele tem um cachorro de estimação, né? Quer dizer, ele está afirmando, ele tem um cachorro de estimação. It has a pet dog. Ele tem um cachorro de estimação. E a última dica que muita gente vai matar, de que ele está falando, ó, it is a mascot created by Walt Disney. Então, de que a gente está falando? Do símbolo da Disney, que é o... Ó, que animal que é? É o Mickey Mouse. What animal is it? Então, ó, it is an animal, é um animal. It is 92 years old. Ele tem 92 anos de idade. Is it old? Ele é velho? No, it isn't. Não, ele não é. It is American. Ele é americano. Is it very big? Ele é muito grande?
No, it isn't. Não, ele não é. It has a pet dog. Ele tem um cachorro de estimação. It has a pet dog. It is a mascot created by Walt Disney. Ele é um mascote criado pelo Walt Disney. Então, what animal is it? Que animal é esse? É o Mickey Mouse. Tudo bem? Continuando. Letra C. She is a woman. Ela é uma mulher, né? She lives in the United States. Ela vive nos Estados Unidos. Is she American? Ela é americana? No, she isn't. Não, ela não é. She is from Alagoas, Brazil. Ela é de Alagoas, no Brasil? Quer dizer, ele está afirmando, né? Ela é de Alagoas, no Brasil. Depois, is she a model? Ela é modelo? No, she isn't. Não, ela não é. Depois, she is very famous. Ela é muito famosa. Ok? E depois a gente tem, she is the best soccer player in the world. Aí a gente já matou de quem que a gente está falando, né? Ela é a melhor jogadora de futebol do mundo. Soccer player, jogadora de futebol. Então, de quem que a gente está falando? Who is she? Quem é ela? Né? Ela é a Marta. Tudo bem? Então, vamos para a última adivinhação. Letra D. It is a city. É uma cidade. It is a beautiful city. É uma bela cidade, né? Is it Rio de Janeiro? É o Rio de Janeiro? No, it isn't. Não, não é. It is in the south of Brazil. Está no sul do Brasil. It is a capital. É uma capital. Ok? Is it Porto Alegre? É Porto Alegre? No, it isn't. Não, não é. The name is big. Quer dizer que o nome é grande. Tudo bem? Então, ó, what city is it? Então, ó, a gente tinha duas opções. É a cidade do sul, a gente teria, né? Porto Alegre, a gente teria Florianópolis e a gente teria Curitiba. Porto Alegre, ele falou que não é. Então, qual nome é maior, Curitiba ou Florianópolis? Então, a palavra maior é Florianópolis, tá certo? A resposta da letra D é Florianópolis. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o final da nossa aula, né? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá bom? Como eu sempre falo, eu desejo persistência para vocês e desejo que vocês se saiam bem nos seus estudos, tá bom? Espero que esteja tudo bem por aí, apesar de toda essa situação da quarentena, e eu desejo que vocês fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tudo bem?